Boa noite, tudo bem com vocês? Eu tô bem, tô morrendo de saudade. Então, vamos lá? Eu quero começar logo começando, porque eu não tenho muito tempo, né? Então eu vou dar uma corridinha aqui, tá bom? Eu queria começar falando que algo que vocês já sabem, que vocês estão carecas de saber, a gente tá passando por uma situação muito difícil, muito complicada, né? Em diversos aspectos. E diante dessa situação, eu só consigo entender, eu consigo entender algumas coisas e eu queria deixar algumas coisas pra você. Eu creio que Deus é soberano, então se Deus não fez isso, Deus permitiu que isso acontecesse. Então, confie seu coração nisso, porque eu acho que isso é valioso pra gente guardar, pra guardar as nossas expectativas, a nossa esperança, né? Então, eu acredito que Deus é soberano, eu acredito que Deus está acima de tudo e de todos. Eu acredito muito nisso. Então, eu tenho aprendido ao longo do meu dia a dia que tudo coopera para o meu bem, né? Então, o que eu quero trazer com isso? É que em diversas situações que eu me encontro, situações difíceis de lidar, situações complicadas, que eu me vejo e eu não estão debaixo daquilo que eu posso fazer, estão além do que eu alcanço, eu entendo que essas coisas elas servem para cooperar para o meu bem, né? Então eu acredito que eu amo ao Senhor, eu acredito que eu creio no Senhor, então eu ando em obediência ao Senhor, então eu acredito que tudo coopera para o meu bem. E eu queria que a gente tomasse isso pra gente, pra nossa reflexão, pra nossa meditação, pro nosso entendimento. Eu acredito que... Eu acredito em muita coisa, né, que eu tô falando. Mas eu acredito de fato que isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade para que a gente consiga extrair o melhor dessa situação como igreja. Estou falando como igreja, tá? Então eu acredito que a gente precisa entender as coisas, como Deus está se movimentando nesse tempo, para que a gente se posicione nesse lugar. E eu entendo de verdade que esse é um momento em que a igreja precisa se posicionar, um momento que a igreja está sendo despertada, um momento que a igreja está sendo levada ao arrependimento, porque eu acredito que ao longo do tempo, ao longo das coisas, ao longo do tempo, de todas as situações, a gente como igreja, eu tô falando de uma maneira geral, a gente possa ter se perdido, né, em alguns pontos. Eu acho que a gente precisa valorizar, né, aquilo que é eterno e importante. Então, vou trazer essa palavra para vocês porque um pouquinho antes da Conferência das Mulheres, eu estava sendo despertada um pouco para isso, para o que eu vou compartilhar com vocês. E no dia da Conferência das Mulheres, na sexta-feira, quando a Aline Crespo pregou, ela falou sobre tudo convergir em Cristo, né? E eu entendo que tudo de fato precisa convergir em Cristo, e aquilo foi como um selo no meu coração, sobre tudo aquilo que o Senhor já estava tratando comigo, já estava me ensinando ao longo do tempo. Então, eu queria trazer isso para vocês. A primeira coisa que eu queria dizer a vocês é que tudo precisa convergir em Cristo, né? E pra gente começar ali, queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, 11. Tá aberto aqui. 3, 11. Antes de ler 1 Coríntios 3, 11, eu queria deixar pra vocês, como vai dar pra gente abrir e ler tudo, Romanos, capítulo 11, que vai falar, ó, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. No versículo um pouquinho depois, vai dizer que tudo é dele, por ele, para ele, né? Tudo são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, eu acho que esse é o ponto principal pra gente partir, né, pra esse lugar que eu quero chegar com vocês. Tudo que nós vivemos ao longo
dos anos, né, como igreja, eu acho que muitas programações, muitos eventos, eu acredito que muita coisa tenha se perdido, né? Então, devido a tantas coisas que a gente estava envolvido, eu acredito que esse é um tempo também que o Senhor nos parou. O Senhor parou as nossas programações, o Senhor parou os nossos eventos, o Senhor ou Ele parou ou Ele permitiu que isso fosse parado, porque eu acredito que Ele deseja e Ele anseia que a gente volte àquilo que de fato é importante. Não que essas outras coisas não sejam importantes, mas elas são um meio, não são o fim. Então Jesus é o fim. Com tudo isso que aconteceu, eu percebo que a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que a nossa motivação, o nosso fundamento para tudo nessa vida precisa ser Jesus, sem exceção, sabe? Por quê? Porque as nossas obras, elas serão provadas pelo fogo, e é isso que a gente vai ler agora em 1 Coríntios. A gente vai identificar se de fato Deus vai identificar, né? Seremos provados pelo fogo, vai ser identificado se a gente construiu os nossos dons, os nossos ministérios, se tudo que a nossa vida foi construída em cima de um fundamento correto. E esse fundamento correto é Jesus, e só pode ser Jesus, tá? Então eu queria que a gente lesse 1 Coríntios 3, verso 11, que vai dizer assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Então, todas as nossas obras serão provadas pelo fogo, e ficará apenas aquilo que foi construído sobre o fundamento correto, que é Jesus. Então eu acredito muito que nesse tempo Jesus esteja nos trazendo de volta a um lugar que a gente não poderia ter saído de jeito nenhum. Não estou falando, talvez seja individual para você, é para a igreja de forma geral, a nível global isso. Eu consigo falar com mais propriedade da igreja no Brasil, mas acredito que isso seja global, acredito que o Senhor esteja nos ajustando, nos alinhando, né? Como uma forma de amor mesmo, porque o Senhor corrige aqueles que o Senhor ama. E eu acredito que estejamos sendo alinhados nesse tempo, porque tudo coopera para o nosso bem, certo? Então, nós fomos parados e o que restou pra gente foi a oração. O que restou pra gente foi a Bíblia. O que restou pra gente foi a nossa comunhão com os nossos irmãos. O que restou pra gente foi isso. Não foi nenhum evento enorme, não foi nenhuma conferência gigante, não foi nada, não foi um super ministério ou nada disso. Não diminuindo isso, porque isso é importante. Se não fosse importante, o Senhor não teria nos dado. Mas eu estou dizendo que tudo isso precisa estar fundamentado no fundamento correto, que é Jesus, tá? Então, eu acho que é um tempo da gente rever os nossos conceitos, nos arrependermos, nos permitir ser alinhados. Então, eu acredito nisso. O segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês, que é muito simples, é que queria que você abrisse comigo em Jó 38. Jó, livro de Jó, capítulo 38. Não tem Jó na minha. Jó 38, versículo 4. Aqui é o primeiro momento que Deus responde a Jó, fazendo com que Jó entenda que ele é soberano, né? Nesse tempo, eu tenho visto quanto nós somos vulneráveis e quanto estamos de fato nas mãos do Senhor, quanto de fato nós dependemos e precisamos do Senhor, né? Nenhuma riqueza, nenhuma economia incrível, muito bem estruturada, nada disso pôde conter um avanço de um vírus, né? E toda a ciência, toda a sabedoria, nada foi capaz de conter imediatamente esse vírus, de se espalhar por todo mundo. Então, eu queria que a gente entendesse que de fato Deus é soberano, que Deus é majestoso, que Deus é grandioso, que Deus está acima da nossa capacidade de pensar,
que Deus está acima de tudo. E esse é o segundo ponto que eu queria trazer para vocês. Deus é soberano. Deus é soberano e não há ninguém que se compare a Ele. O Senhor está exaltado, elevado acima de todas as coisas. E tudo está debaixo dos teus pés, né? O Pai e o Filho assentado à sua direita. E é isso. Eu queria trazer isso para vocês e queria que vocês lessem comigo Jó, pra gente terminar. Jó 38 e 39, o iniciozinho do 40, vai trazer pra gente Deus falando, né, com Jó, trazendo alguns questionamentos a Jó, pra Jó, acredito que pra Jó pensar e se posicionar no seu lugar, né, de fato. Mas eu não vou ler tudo porque não tem como. A gente vai ler alguns 2, 3 versículozinhos só pra gente se situar. Mas eu quero que vocês gastem tempo e leiam isso em casa, se for possível, né? É claro que vocês vão ler em casa, porque vocês estão em casa. Que vocês lessem isso futuramente, né? Quando terminar, enfim. Vocês entenderam. Então, Jó 38, versículo 4, Deus vai dizer assim para Jó: Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Então, o discurso de Deus no capítulo 38, no 39, no início do 40, é um discurso que vai me mostrar que Deus é soberano, que Deus está acima de todos. Talvez você saiba, talvez você já tenha escutado isso, mas eu creio que esse é um tempo da gente se alinhar, como eu falei diversas vezes já. É um tempo da gente se alinhar, da gente entender que tudo é para Ele, que tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo gira em torno dele, tudo precisa voltar para ele. Ele é o fundamento e o centro, ele precisa ser a motivação das nossas vidas, dos nossos ministérios, dos nossos dons. Ele precisa ser a motivação de tudo que fazemos, seja dentro do templo igreja, seja fora no nosso trabalho, seja onde a gente estiver. Jesus precisa ser a nossa motivação e a gente precisa entender que Ele está acima, que o Senhor está acima de todas as coisas, o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que nada pode o parar, que nada pode o impedir, que nada pode ser maior que Ele, que ninguém pode ser o seu conselheiro, que ninguém pode conhecer as profundezas do conhecimento de Deus, o mais profundo, sabe? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, guardar isso no nosso coração. Eu sei que isso é algo muito simples e muito óbvio, né? Talvez óbvio pra gente, mas não, é uma coisa que a gente precisa ser lembrado, isso precisa ser como uma ferida no nosso coração, sabe? Como um selo no nosso coração. A gente entender que nesse tempo que nos restou foi aquilo que vai ser eterno, sabe? Que é o nosso relacionamento com o Senhor. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. A gente vai orar agora. Eu queria que você na sua casa fechasse seus olhos, se você quiser. Se você não quiser, pode orar de olho aberto. Fique à vontade. E vamos orar para terminar. Amém? Amém. Senhor, muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado nesse tempo de crise, de caos. Jesus, eu te peço que a gente, como igreja mundial, Senhor, a gente esteja disponível e sensível, Senhor, à Tua vontade, aos Teus propósitos. Que o Senhor incline o nosso coração como igreja a fazer a Tua vontade. Que o Senhor incline o nosso coração como igreja a compreender os Teus propósitos. Pai, eu te peço que o Senhor venha nos alinhar, nos ajustar, nos despertar para aquilo que é eterno, colocar os nossos olhos na eternidade, naquilo que de fato é importante. Que o Senhor venha nos corrigir, que o Senhor venha, sabe, alinhar o nosso coração, a nossa mente, que o Senhor Jesus seja a nossa motivação, nosso fundamento em tudo, que o Senhor seja o centro da igreja, Pai, que o Senhor seja o fundamento da igreja, Senhor, de maneira geral, eu te peço, que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas, que o Senhor exerça o teu senhorio sobre a igreja global, mundial, que o Senhor exerça, Senhor, o teu governo, que venha o teu reino sobre nós, que seja feita a tua vontade sobre nós, assim como a tua vontade é feita no céu, e que o Senhor venha nos guardar e nos livrar, Senhor, de todo o mal, que o Senhor venha nos conduzir segundo a sua vontade, que o Senhor venha guardar o nosso coração do orgulho, da soberba, Senhor, que o Senhor venha destruir os corações orgulhosos, destruir toda a maldade, toda a iniquidade dos nossos corações,
Que o Senhor crie em nós, Pai, como igreja mundial, um coração puro, que ama o Senhor e se posiciona da forma correta. Que possamos entender que Tu és soberano e que possamos te colocar como centro e fundamento de tudo que fizermos. Muito obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo, por estar conosco, nos conduzindo. Continue fazendo isso e guardando nossa mente, os nossos olhos e o nosso coração. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém, gente. Um beijo, amo vocês e até mais.